Dando continuidade ao Sermão do Monte, estamos estudando o capítulo 2. O 7º capítulo de Mateus pode ser aceito como uma descrição do crente como quem vive perenemente sob o escrutínio de Deus e, portanto, no temor ao Senhor. Não julgueis, para que não sejais julgados. Entrai pela porta estreita. Acautelai-vos dos falsos profetas. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Outro sim, o crente é comparado ao homem que está edificando uma casa e sabe que ela será submetida a um teste de resistência. Penso que temos acima não somente uma análise geral do Sermão do Monte, mas igualmente um bem completo retrato e representação do crente. Certas coisas caracterizam o crente e, sem dúvida, há 3 importantíssimos princípios envolvidos, a saber, o crente é uma pessoa que deve ter a preocupação de observar a lei de Deus. No 1º capítulo deste volume, mencionei a tendência fatal de se situar a lei e a graça como extremos opostos, em um sentido errôneo. Se não estamos debaixo da lei, nem por isso somos dispensados da observância de seus princípios. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, assevera que a justiça da lei deve ser cumprida por nós. Jesus Cristo, tendo vindo em semelhança de carne pecaminosa, condenou na carne o pecado, como está em Romanos 8, versículo 3. Mas por quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, como está em Romanos 8, versículo 4. Isto posto, o crente é sempre alguém cuja preocupação é viver e guardar a lei de Deus. E no Sermão do Monte, ele é relembrado como pode fazer isso. Outra das características essenciais e óbvias do seguidor de Cristo é que ele é uma pessoa que vive consciente de que está na presença de Deus. O mundo não vive na presença de Deus. E essa é uma das mais notáveis diferenças entre quem é crente e quem não o é. O crente é um indivíduo cujas ações são realizadas à luz dessa íntima relação com Deus. O crente, por assim dizer, não é um livre agente. Antes, é um filho de Deus. E, em função disso, tudo quanto ele faz, falo com esse intuito de ser agradável aos olhos do Senhor. Eis a razão porque o crente, devido a uma questão de necessidade, deve encarar tudo quanto lhe acontece nesse mundo de um ângulo totalmente diverso de todas as demais pessoas. O Novo Testamento ressalta este ponto da primeira à última página. O crente não vive preocupado com coisas como alimentação,
bebida, moradia e vestuário. Não é que ele pense que as coisas não têm valor, mas é que elas não ocupam o lugar central em sua vida, e nem são as coisas para as quais ele vive. O crente sente-se um tanto desligado das coisas deste mundo e suas atividades. Por qual motivo? Porque ele pertence a um outro reino, a uma outra maneira de viver. Ele não precisa sair deste mundo. Nisto consiste o erro dos católicos romanos, em seu misticismo. O Sermão do Monte não nos recomenda sair deste mundo para vivermos a vida cristã, mas ensina-nos que nossa atitude é radicalmente diferente da atitude de quem não é crente, por motivo de nossa relação com Deus e por causa de nossa total dependência dele. Em consequência disso, o crente, face ao seu relacionamento com o Senhor, jamais deveria preocupar-se diante de suas circunstâncias nesse mundo. E isso, uma vez mais, é uma das qualidades fundamentais do crente. A terceira qualidade do crente é igualmente verdadeira e fundamental. O crente é um indivíduo que vive sempre no temor a Deus, mas não num pavor acovardado, porquanto o perfeito amor lança fora o medo, como está em 1 João 4, versículo 18. Não somente o crente achega-se a Deus nos termos da Epístola aos Hebreus, ou seja, com reverência e santo temor, como está em Hebreus, capítulo 12, verso 28, como também vive diariamente com essa atitude. O crente é o único indivíduo no mundo que a todo instante vive com e sob esse senso de juízo iminente. Cumpre-lhe viver assim, porque isso é o que o Senhor lhe diz para fazer. O Senhor diz-lhe que aquilo que o crente edificar será submetido a julgamento, que sua vida inteira será aquilatada. O Senhor instrui-o a não dizer somente Senhor, Senhor, a não depender das suas atividades na igreja como suficientes por si mesmas, porque virá o juízo, um juízo da parte de alguém que nos perscuta o coração. Deus não olha para as vestes de ovelha do lado de fora, e sim para o íntimo. Ora, o crente é alguém que nunca se esquece desse detalhe. Eu já dissera que a acusação final que será feita contra nós, os cristãos modernos, é de que somos superficiais e volúveis. Esses defeitos manifestam-se acima de quaisquer outros. E essa é uma boa razão para lermos a respeito de cristãos de épocas passadas. Aquela gente do Novo Testamento vivia no temor a Deus. Todos aceitavam os ensinamentos de Paulo, o qual disse: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, como está em 2 Coríntios 5, versículo 10. Essas palavras foram dirigidas a crentes. No entanto, há muitos crentes em nossos dias que não apreciam a ideia. Dizem muitos que isso não lhes sucederá, porém,
isso é tanto um ensino do Sermão do Monte quanto uma doutrina do apóstolo Paulo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, como está em 2 Coríntios 5, versículo 11. O julgamento será uma realidade e haverá de começar pela casa de Deus, como está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, onde realmente deveria ter início por causa do que proclamamos. Ora, tudo isso é salientado diante de nós, nesta sessão final do Sermão do Monte. Deveríamos andar e viver perenemente desconfiando da carne, desconfiando de nós mesmos, sabendo que teremos de comparecer diante de Deus para sermos julgados por Ele. O caminho que conduz à vida, que é vida verdadeira, é um caminho estreito, é uma porta apertada. Com o mais importante, pois é considerarmos o Sermão do Monte de conformidade com pinceladas gerais antes de começarmos a argumentar uns com os outros sobre o que significaria virar a outra face e coisas desse teor. As pessoas sempre se dirigem para essas particularidades antes de qualquer coisa, sendo essa uma abordagem totalmente falsa do Sermão do Monte. Seja-me agora permitido expor um certo número de princípios normativos que deveriam governar a interpretação do Sermão do Monte. O que se reveste de suprema importância é que sempre nos deveríamos lembrar que o Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente e não um código de ética ou de moral. Esse sermão não deve ser reputado uma lei, uma espécie de segunda edição dos 10 Mandamentos, uma série de regras e regulamentos que devam ser observados. Pelo contrário, o Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente ilustrada quanto a certos pormenores. É como se o nosso Senhor houvesse dito: por causa daquilo que vocês são, eis como vocês deveriam encarar a lei e como deveriam viver. Segue-se daí que cada uma dessas injunções não deve ser considerada e aplicada mecanicamente, como se fora um índice, porquanto necessariamente tal coisa reduziria o Sermão do Monte ao ridículo. Ao ouvir o sermão, alguns têm comentado mais ou menos como tomemos aquele mandamento. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se assim agíssemos, não demoraria muito para nada mais restar-nos no guarda-roupa. Este é o tipo de abordagem que nunca deveria ser feita. Não devemos considerar aquela injunção isoladamente e então dizer: isto precisa ser aplicado. Não é assim que a questão deve ser encarada. O que nos é aqui inculcado é que eu deveria manter-me em uma atitude de tal que, sob determinadas circunstâncias e condições, eu fizesse precisamente isso, deixar também a capa e caminhar uma milha a mais. No Sermão do Monte, não temos algumas regras mecânicas que devam ser aplicadas ao pé da letra, mas cumpre-me ser
uma pessoa de qualidades tais que, se for para a glória de Deus, eu esteja pronto para assim agir. Tudo quanto tenho e sou é dele, e já não pertenço a mim mesmo. Por conseguinte, neste ponto temos uma ilustração particular de um princípio ou atitude em geral. Já descobri que é dificílimo explicar por meio de palavras essa relação entre o geral e o particular. De fato, suponho que uma das coisas mais difíceis que há em qualquer terreno ou departamento do pensamento humano é definir no que consiste esta relação. O mais próximo até onde posso ir, para a minha satisfação, é algo conforme passo a dizer. A relação entre qualquer injunção particular e a vida inteira da alma, penso eu, é a relação entre um artista e as regras e leis particulares que governam aquilo que ele está executando. Tomemos, por exemplo, a questão da música. Um pianista pode estar executando alguma grandiosa peça musical, com toda a exatidão, sem comprometer quaisquer erros. Não obstante, é possível que nem por isso esteja realmente tocando a sonata ao luar de Beethoven. Sim, ele está tocando corretamente as notas, mas o resultado não é a sonata ao luar o que ele está fazendo. Portanto, está tocando as notas mecanicamente, ao mesmo tempo que perde a alma e a verdadeira interpretação da peça. Não está executando aquilo que Beethoven tinha em mente quando compôs a peça. Penso ser esta relação entre a totalidade e as suas porções constituintes. O artista, o verdadeiro artista, sempre faz tudo corretamente. Nem os maiores mestres podem dar-se ao luxo de negligenciar regras e princípios. Porém, não é isso que os tem transformado em grandes artistas. Ser grande artista deve-se a algo extra, a maestria da expressão. É o espírito, é a vida, é o todo que ele é capaz de transmitir. Parece-me que aí reside a relação entre o que é geral e o que é particular no Sermão do Monte. Não podemos divorciar esses dois aspectos. Não podemos separá-los. O crente, a despeito de enfatizar o espírito, igualmente preocupa-se com a letra. Todavia, não vive exclusivamente preocupado com a letra e nem jamais deveria considerar a letra como algo que foi superado pelo espírito. Portanto, que me seja permitido sumariar essa questão como segue. Eis alguns testes negativos que precisam ser aplicados. Se você perceber que está argumentando com o Sermão do Monte em algum ponto, isso significa que há algo errado com você, ou então que labora em erro a sua interpretação desse sermão. Tenho averiguado ser muito valiosa essa regra. Às vezes, quando leio o Sermão do Monte, eis que algo me atinge e quero debater com o mesmo. Pois bem, repito que isso quer dizer ou que toda a minha atitude é distorcida e desarte não estou vivendo e nem servindo como exemplo das bem-aventuranças. Ou então que estou interpretando aquela injunção particular de forma errada e falsa.
O Sermão do Monte é verdadeiramente terrível. Assim sendo, tenha cuidado ao lê-lo e, sobretudo, quando estiver falando a respeito dele. Se você chegar a criticar esse sermão em qualquer ponto, você estará realmente revelando muita coisa sobre si mesmo. Por conseguinte, usando as palavras de Tiago, sejamos conforme ele recomendou. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, como está em Tiago 1, versículo 19. Novamente, se a sua interpretação fizer com que alguma das injunções do Sermão do Monte pareça ridícula, então você pode ter certeza que a sua interpretação está errada. Você conhece esse tipo de argumento. Já o mencionei na ilustração sobre túnica e capa. Essa modalidade de interpretação, repito, necessariamente elabora em erro, pois nosso Senhor jamais ensinou qualquer coisa ridícula. Finalmente, se você considerar impossível qualquer injunção particular desse sermão, uma vez mais sua interpretação e sua compreensão a respeito devem estar equivocadas. Permita-me colocar a questão nos seguintes termos. Nosso Senhor ensinou-nos essas verdades e agora Ele espera que as ponhamos em prática. A sua ordem final, conforme você deve estar lembrado, àqueles homens que Ele enviou para que pregassem foi: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, como está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ora, no Sermão do Monte encontramos exatamente essas coisas. Cristo queria que elas fossem ensinadas, queria que elas fossem postas em práticas. Nosso Senhor mesmo vivia harmonicamente com os princípios do Sermão do Monte. Os apóstolos, por igual modo, viviam o Sermão do Monte. E se você der ao trabalho de ler as vidas dos santos de todos os séculos e dos homens que mais poderosamente têm sido usados nas mãos de Deus, descobrirá que, em cada caso, foram indivíduos que não somente tomaram a sério o Sermão do Monte, mas até mesmo aceitaram-no literalmente. Se você lesse a vida de um homem como Hudson Taylor, descobriria que ele vivia literalmente esses princípios e que ele não foi o único a fazer isso. Todas essas coisas foram ensinadas pelo Senhor e tinham em mira a cada um de nós, seu povo. É assim que se espera que o crente viva diariamente. Houve época em que a designação dada aos crentes era que eles eram homens tementes a Deus. Penso que ninguém pode melhorar tal designativo, os homens tementes a Deus. Não está em pauta algum temor acovardado, e nem o temor que produz tormento, como está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Mas acha-se aqui a admirável descrição do crente autêntico, conforme estamos vigorosamente lembrados. Em Mateus 7, o crente é o homem que vive no temor a Deus,
Podemos dizer acerca da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele viveu como alguém que temia a Deus. Desarte, você percebe quão importante é esse ponto de vista a respeito do crente. Tão frequentemente, conforme venho salientando, os crentes modernos, que às vezes são capazes de apresentar testemunho realmente brilhante e aparentemente emocionante de alguma experiência que tiveram, não parecem ser pessoas tementes a Deus, mas dão a nítida impressão que são homens mundanos, tanto na maneira de vestir quanto em toda a sua aparência, sem mencionarmos o fato que são turbulentos e dotados de uma falsa confiança própria. Isso posto, não somente devemos levar a sério as injunções do Sermão do Monte, mas também precisamos confrontar nossas interpretações particulares à luz dos princípios acima expostos. Cuidemos da tendência de ficar discutindo contra esses princípios. Cuidemos para não os fazermos parecer ridículos e acautelemo-nos para não interpretá-los de tal maneira que julguemos ser impossível a aplicação de qualquer um deles, pois essa é a vida para a qual fomos chamados. Repito que se ao menos cada crente da igreja atual estivesse vivendo o Sermão do Monte, então o grande reavivamento pelo qual temos estado orando e anelando já teria começado. Estariam acontecendo coisas notáveis e assombrosas. O mundo ficaria atônito e homens e mulheres seriam impelidos e atraídos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos confira graça para considerarmos atentamente esse Sermão do Monte e para nos lembrarmos que o nosso papel não consiste em nos sentarmos para julgá-lo, pois nós é que estamos sendo julgados. E o edifício espiritual que estamos erigindo neste mundo e nesta vida haverá de ser submetido a uma prova final diante do olho perscrutador do Cordeiro de Deus que foi morto.